Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de política na disciplina de filosofia. Eu sou o professor Fábio e nós vamos estudar mais um filósofo político que traz uma grande importância para a política moderna que nós temos hoje em dia, tá? Vamos estudar a política de Montesquieu, tá? Na aula passada nós estudamos Rousseau, que ele vai dizer que nós geramos ali um pacto social, né, entre pessoas para poder fazer com que alguém cuide da nossa liberdade sem deixar que nós deixamos de ter a nossa própria liberdade. Então tem que cuidar da nossa liberdade, cuidar do nosso território, cuidar do poder político e privado também. Vamos estudar a teoria política, como que se deu esse conceito de política na visão de Montesquieu, como que se deu a organização do Estado moderno também, que nós temos hoje, dividido nos três poderes. Então, o pensador francês, que ele se chama Charles de Seconde, conhecido mais como Barão de Montesquieu, nasceu em 1689 e morreu em 1755. A teoria a respeito de uma das características mais interessantes do Estado moderno, que é a divisão funcional dos três poderes. Então, Montesquieu está vivendo ali na época da monarquia, tá? Monarquia é uma pessoa só que governa todo um território nacional ali. Então, ele está vivendo esse conceito, nesse contexto político e social ali, só que ele acaba percebendo, então, que esse poder monárquico, né, ele não pode durar muito, ele não vai durar muito porque está havendo muito, o comércio está muito fluente ali, né, então conforme a expansão do território vai aumentando, é necessário então estabelecer novas regras e estabelecer também novas pessoas para poder cuidar desse processo de comercialização entre países onde está a monarquia, tá? Então Montesquieu está vivendo no sistema político da monarquia, e com a transformação política acontecendo ali, ele está percebendo então que esse sistema ele vai cair, né? Porque quanto maior é o seu território nacional, é necessário então estabelecer novas pessoas para que possa cuidar, porque uma pessoa só cuidando de um poder político, de uma imensidão de uma localidade, fica praticamente impossível, né? Então nós temos o comércio, nós temos a religião, nós temos políticas sociais, nós temos cultura, temos educação, temos saúde ali, como que uma pessoa só vai poder deter todos esses tipos de poderes, né? E logicamente nós temos uma pessoa só que governa tudo isso, mas aí se trata mais por ambição do que mais por competência mesmo, porque nós temos vários problemas sociais, vários problemas econômicos e vários problemas também em relação a políticas sociais. Então, é necessário estabelecer novos tipos de governo para cuidar do cidadão, cuidar do Estado, cuidar da sociedade. Então, ao refletir sobre a possibilidade de abuso do poder na monarquia, porque a monarquia é praticamente uma pessoa só, lidando com várias outras pessoas ali, lidando com vários problemas também. Então, ele vai abusar um pouco do seu poder, porque não tem outras pessoas regulando o que ele pode e o que ele não pode, porque ele é uma pessoa soberana. Então, Montesquieu propôs que se estabelecesse, então, a divisão do poder político em três instâncias. Ao invés de ter uma pessoa só, a monarquia, liderando tudo, então é necessário estabelecer que se o governo seja dividido em três dimensões. Então, nós temos a pessoa que elabora as leis, né? Temos a pessoa, então, que vai aplicar as leis e temos as pessoas que vai administrar essas leis. Então, isso aqui é o Estado político moderno que nós temos hoje. Mas de que forma, então, é essa pessoa que elabora, a pessoa que aplica e a pessoa que administra essas leis? Como que vai se dar, então? Então, o poder legislativo que nós temos hoje, que vai elaborar e aprovar essas leis, né? Então, ao invés de termos uma pessoa só, uma monarquia, criando, elaborando essas leis, nós temos outra pessoa, então, que vai ficar responsável por isso. Então, já não passa mais a ser uma monarquia, porque tem uma pessoa, um grupo de pessoas estabelecendo, então, quais são essas leis, quais são essas regras que serão aprovadas, que serão elaboradas, depois
que depois passará para uma aprovação. Então, nós temos hoje o poder legislativo, que começou lá em Montesquieu, lá no tempo em que ele vivia na monarquia, percebendo todo esse contexto que o poder monárquico não era suficiente, então, para poder se manter no poder. Nós temos, então, o poder executivo, que executa as normas e as decisões relativas à administração pública. Então, é esse poder executivo aqui que vai executar essas leis que foram aprovadas, executar o que o poder legislativo aprovou mediante a um consenso da própria sociedade, porque não adianta você criar leis que vá em contramão à sociedade, não adianta você criar leis que não vá beneficiar a sociedade. Então, Montesquieu, ele vai trazer então esse poder executivo para nós, Nesse aqui, ó, um exemplo muito claro, o executivo. Então, nós temos aqui o presidente, né? Nós temos os governadores e nós temos os prefeitos. Isso aqui é o poder executivo. Então, essas pessoas aqui, elas estão aqui para executar o que a lei está dizendo, executar o que a Constituição estabelece. Então, eles não podem agir muito fora disso aí, tá? Tem que ir sempre de acordo com a Constituição, executar o que a lei está mandando, o que a lei exige. Então, e por fim, nós temos então o poder judiciário, que aplica as leis, distribui a proteção judicial pedida ao juiz, né? Isso aqui foi estabelecido lá em 1700. Olha o tempo que já se percorreu e ainda nós temos aqui em sociedade. Esse justamente é o poder da Constituição. Quando a monarquia não tem uma Constituição pré-estabelecida, significa que uma pessoa só ela pode estabelecer as regras, estabelecer as leis e estabelecer de que forma a pessoa vai ser julgada. Aqui no poder político moderno é diferente. Vai ficar uma pessoa, então, responsável por criar essas leis e aprovar elas. Vai ficar uma pessoa responsável, então, por executar essas leis que foram aprovadas por outras pessoas. E vai ter outras pessoas, então, que vai cuidar de tudo isso. Vai cuidar um do outro. Então, o poder político ele nunca vai estar dissolvido, nunca vai estar solitariamente. Então, o poder político é sempre um cuidando do outro e os poderes têm que estar sempre interligados um ao outro. Por isso que nós temos hoje os 3 poderes já estabelecidos na Constituição: legislativo, executivo e judiciário. Então, para o filósofo, só o poder poderia controlar o poder. Né? De que forma o poder pode controlar o poder? Bom, nós temos 3 tipos de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, só pode controlar esses poderes, os 3 poderes se controlando. Ou seja, o executivo vai controlar o judiciário vai controlar o outro poder. Então, é um controlando o outro e os 3 ao mesmo tempo se controlam. Eles nunca vão estar desligados do contexto, nunca vão estar fora. Então, se o presidente, por exemplo, infringiu uma lei que estava na Constituição, vai vir o poder administrativo, então, e falar assim: olha, você fez tal coisa, olha, você não cumpriu tal lei que está estabelecida. E nós, então, como cidadãos, como pessoas que votam, vamos então depois devolver na urna se realmente isso foi compensado para nós, cidadão, ou não foi compensável para nós. Daí a importância de sua teoria, pela qual a ideia da divisão do poder será aceita pela maioria dos regimes políticos posteriores. Então, esse poder político moderno, ele não vai ser aplicado somente aqui no Brasil. Nós temos outro tipo de democracia também, mas que se baseia nesse mesmo sistema político, que é a divisão dos poderes. Então, nós temos várias pessoas responsáveis por determinada área ali da política. Então, cada uma tem que exercer a sua função e cada uma tem que fiscalizar se o outro poder está em consonância ou de acordo com a Constituição daquela nação ali. Se não estiver de acordo, significa então que tem alguma pessoa ali, corrompendo, na corrupção e assim por diante, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.